Olá, seja bem-vindo ao Nada Trivial, seja bem-vinda ao Nada Trivial. Hoje é sexta-feira, dia da gente fortalecer o nosso cérebro a partir dessa discussão que leva a um pouco de neurociência, um pouco de experiência de vida, um pouco sobre visão de mundo, que eu gosto de dividir com vocês aqui no nosso quadro Strong Brain. E como é sexta-feira, a gente tem mesmo o final de semana inteiro para refletir sobre essas questões que eu vou trazer aqui. E eu quero dizer para vocês que neste mês de novembro, por conta de toda a campanha que eu fiz relacionada à consciência negra, que nós tivemos aí o dia 20 de novembro como um marco, mas que muita gente fez questão de considerar o mês de novembro um mês de reflexão sobre esse tema, e eu absolutamente entendi isso como muito positivo. E, ao mesmo tempo, me acontece no dia 7 de novembro o acidente de moto e, por incrível que pareça, essas coisas todas se misturam e acabam gerando uma experiência que eu quero compartilhar com vocês. Exatamente qual é a força, qual é a imposição daquilo que a gente considera estereótipos e como que essas coisas operam na nossa sociedade de forma absolutamente subliminar, inconsciente, mas que geram transtornos, que geram problemas, que muitas vezes quem provocou esses problemas nem sabe que está na fonte de todo esse mal. Nós consideramos em alguns momentos aqui em entrevistas, no quadro virado voltado para a educação, no nosso quadro também de terças-feiras, onde a gente falou do funcionamento cerebral, mas os estereótipos, esses vieses que fazem com que alguns grupos, algumas pessoas sofram consequências que definitivamente não têm nada a ver com elas, foi uma reflexão muito especial desses últimos tempos que eu tive. Primeiro, porque eu recebi algumas pessoas aqui, entrevistei algumas pessoas, né? Entrevistei a Grazi Mendes, entrevistei o Regis, entrevistei a Matilde, e ouvi muitas histórias. Também estudei sobre o tema para poder fazer alguns vídeos e acabei chegando à conclusão de que um dos grandes impactos que essa condição que a gente vive desse racismo estrutural e, ao mesmo tempo, meio velado, meio não aceito pela nossa sociedade, acaba sendo mais prejudicial até do que se nós tivéssemos as cartas sobre a mesa. Esse lugar meio, não, você não está sendo perseguido no supermercado apenas porque você é uma pessoa negra, mas porque, afinal de contas, sua conduta me parece suspeita. Ou, não, eu não estou considerando que você tem menos condição do que outra pessoa de fazer uma obra de arte, né, como foi o caso do Regis contando para a gente, que a pessoa chegou a perguntar para ele assim: "Nossa, mas vocês têm essa sensibilidade?", né. Ele até fez uma brincadeira: "Vocês quem?", né. Porque, de fato, ainda tem esse lugar, né, de considerar a população preta, o povo preto, como se fosse uma coisa única, né, ainda que eles tenham tanta variabilidade, né, quanto qualquer outra expressão humana, né. Então você vai dizer que todos os brancos são iguais, não é? Inclusive porque vai ter gente que vai ser branca em um lugar e vai ter outro lugar que ela não vai ser branca, né. Eu, por exemplo, não tenho esse essa tag quando eu chego em países nórdicos ou quando eu vou para os Estados Unidos. E vou dizer uma coisa para vocês com muita honestidade: esse branco que é considerado branco em alguns lugares, realmente eu não sou, porque eu tenho muito mais de latino, muito mais de brasilidade naquilo que me constitui, inclusive geneticamente. Ainda que eu tenha uma boa carga genética oriunda da Itália, e também a Itália não é um povo só, né, é um povo unificado em 1950 praticamente, né, em cima de uma regra territorial que não tinha nada a ver com uma regra populacional, tanto que vai ter várias populações ainda dentro da Itália tentando, né, criar aí sua identidade diferenciada, né, e um monte de conflitos internos por causa disso. Eu também tenho, cargas genéticas muito fortes dessa brasilidade, né, tem uma porção da minha família que inclusive tem lá um capitão Rabelo, que era um português, né, que tinha um território gigantesco e que operava aqui, ainda que católico, como todo bom português, de forma absolutamente poligâmica, né, tendo várias famílias ali na zona norte, e o meu bisavô é filho de uma dessas famílias que o capitão Rabelo
constituiu fora, né, do casamento oficial, né. Então, tem a coisa que existe em mim, é essa mistureba, né, dessa brasilidade, somada aí um pouco desse sangue, que também é super misturado dos italianos, né. Então, definitivamente eu estou bem distante, né, desse branco, hã, branquinho, loirinho, né. Não tem nada contra, mas também é outro tipo, entendeu. Então, para a gente entender que tem estereótipo para tudo quanto é lado, né. E não existe um povo preto, assim como não existe um povo branco, né. Inclusive, se você for ver as diferentes etnias, né, você vai ver povos de origens culturais completamente distintas, né. Então, definitivamente, a gente não deveria nem considerar isso um único grupo. Mas foi curioso, porque daí aconteceu um evento comigo, e eu queria trazer aqui para a nossa discussão, que foi o evento da queda de moto, né. No dia 7 de novembro, 5 horas da tarde, eu estava na rodovia dos Bandeirantes e tomei uma fechada de uma outra moto. Acabou que foi um acidente relativamente feio, mas de consequências, a pior consequência mesmo foi meu pezinho quebrado, que está me deixando aí de muleta algumas semanas. E alguns ralados e tal, e um capricho que eu tinha com a minha moto nova, que eu tinha feito todo um monte de coisinha com ela que deu perda total. Mas, com certeza, os anéis têm mesmo é que ir, se ficarem os dedos, não tem problema nenhum com relação a isso. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui, quase na forma de um questionamento, que eu vou adorar se você responder aqui nos comentários, é por que será que eu fui tão maltratada de uma forma geral pelas pessoas, assim que elas souberam que a causa da minha muleta ou da minha, né, botinha, de pé quebrado não era uma queda na escada, algo aceitável para uma senhora de 50 anos, né, ou um tombo, como foi o caso de eu ter tomado um tombo na saída de uma loja há 20 anos atrás, que me provocou uma fratura absurda, né, de tíbia e fíbula completa. Todo mundo me tratava com muito carinho, muita generosidade, né, e eu senti uma coisa completamente diferente dessa vez. E assim, o policial que me atendeu na estrada, o pessoal da CCR eu não vou falar nada não, porque o Rodrigo, que foi quem me atendeu lá, fica aqui até um beijo, Rodrigo, se você estiver assistindo aqui por alguma razão, saiba que você foi muito gentil, te agradeço muito pelo que você fez. Mas depois, dentro do hospital, no hospital, assim, tipo, beleza, você caiu de moto, então aguenta, né. Tinha uma sutura meio bizarra que tinha que fazer no meu pé, eu dei 16 pontos num corte no pé, horrível. E uma coisa, assim, meio tipo aguenta, sabe. "Ah, vai doer, mas é assim mesmo e tal". Completamente diferente do tratamento que eu tinha tido quando eu, fraturei os ossos caindo na rua, né. E depois disso, eu participei de eventos, eu não vou mencionar quais nem onde, porque isso pode magoar as pessoas, que algumas obviamente sempre foram muito gentis comigo, mas tinha um negocinho, um ranço que eu nunca tinha experimentado, que é, olha só, moto, acho que isso aí foi uma escolha sua, né. E eu já tinha ouvido isso de pessoas que pilotam moto, e até mesmo hoje, eu acabei ouvindo um depoimento, assim, de uma pessoa que eu também não vou dizer quem é, porque não é muito bom, mas uma coisa meio assim: "Ah, é motoboy, se bobear eu passo em cima mesmo, tal". Você não vai me perguntar: "Você não era igual motoboy não, né?". Que motoboy, se for o caso, eu passo em cima mesmo. Soou mal, sabe. Não tô dizendo que, tipo, as pessoas têm um comportamento ilibado e que, portanto, devem ser respeitadas a qualquer turno, porque eu mesma já tive uma experiência com um motociclista de entregas, que fez uma roleta russa num cruzamento comigo e que gerou um efeito dramático. Eu contei já isso aqui no Nada Trivial, né. O cara arrancou a placa da frente do carro com a perna. Então você imagina o que teria acontecido se a gente não tivesse conseguido frear a tempo, né. Ele teria entrado dentro do carro pela janela. Então, e ele estava completamente equivocado, fazendo uma roleta russa no semáforo. Mas, veja, você não pode classificar as pessoas, assim, de forma tão genérica, ou não deveria. E eu entendo que a gente faz isso um pouco meio que para tentar identificar situações e ter atitude em relação a elas, mas por que razão uma pessoa que se arrisca no trânsito, sobre 2 rodas e que, olha só,
diminui a quantidade de carros no trânsito. Cada moto que passar por você, você que é um motorista de carro, cada moto que passar por você, a conta que você tem que fazer é que tem um carro a menos. Um carro a menos no trânsito. Né? Porque aquela pessoa ali, se ela não tivesse de moto, como é o meu caso, estaria de carro. Que é exatamente o que está acontecendo nesse momento. Estou indo e voltando de São Paulo de carro. E estou aumentando aí o trânsito na cidade, obviamente que de forma pontual. Mas se andar de moto fosse alguma coisa menos estereotipada, com menos preconceito, isso permitiria que nós tivéssemos um contingente de pessoas que trafegam sem muita coisa para carregar, né, que pode fazer esse tráfego com moto e que tem habilidade, que consegue, né, tem uma certa coragem para poder fazer isso, aumentando a quantidade de motos, obviamente as faixas exclusivas seriam muito bem-vindas, né? E ao mesmo tempo a gente poderia ter todo um processo de educação, né, desse motociclista que não se vê respeitado, porque já é estereotipado, então a gente não sabe muito bem onde é que começa tudo isso, né? Então, da mesma forma como a gente coloca um monte de pessoas em estereótipos dos mais diversos, né, relacionados à sua orientação sexual, relacionados à sua questão de expressão de gênero, eh, relacionados à questão racial, e até mesmo sobre hábitos e costumes, né? Tipo, gosta disso, gosta daquilo, gosta de funk, não gosta de funk. Isso vai ajudando a gente a classificar as pessoas. Que angústia é essa que a gente precisa de classificar rápido quem a gente não conhece? Né? Por que a gente não pode fazer justamente o contrário? Na ausência de informação, tratamos como se fosse uma pérola da expressão humana. E à medida que a gente vai reconhecendo que essa pessoa, né, tem uma fé ou se comporta de um modo que a gente não aceita, a gente vai gerando as nossas críticas. Mas porque a pessoa tem um capacete e está te contando que quebrou o pé andando de moto, acho que você não deveria torcer o nariz, porque você não sabe dessa história, você não sabe quem é essa pessoa, né? Nem sabe em que condições esse acidente aconteceu, nem em que condições essa pessoa pilota, né? Então, tem muito mais perguntas a serem feitas antes da gente produzir julgamentos pelas pessoas. E o que isso tem a ver com neurociência? Tem muito a ver. Porque isso é uma tendência do nosso cérebro de rapidamente, frente ao desconhecido, arrumar alguma classificação. Dar um jeito de classificar aquele indivíduo em algum conjunto de coisas. Como se o não saber fosse mais vulnerável do que simplesmente encaixar alguém numa caixinha errada. Porque pelo menos você está trabalhando com algo conhecido e não está lançando-se no desconhecido do universo de alguém com aquilo que deveria ser o mais nobre de nós, a curiosidade a respeito do universo que cada um de nós representa, né? Somos um grande universo. E ao pensar em grupos, perdemos a magia do indivíduo. Pensa nisso. É uma boa forma da gente questionar até mesmo como a gente tem sido visto nos lugares onde estamos e de que forma estamos sendo classificados com base nesse mundaréu de estereótipos que a gente conseguiu construir através da nossa cultura. Se fosse trivial, não ia estar aqui e não ia ter a menor graça. Então, se você gostou dessa reflexão, compartilha com outras pessoas, não deixa de se inscrever no canal e aproveita e estreia aí o botãozinho valeu, se você acha que esse vídeo te ajudou a ter alguma reflexão, porque desse jeito você garante que a gente continue produzindo aqui no Nada Trivial. Um grande abraço, um ótimo fim de semana e até o próximo.